Ansiedade. Para que nossa mente entenda, vamos conceituar o que é ansiedade. Ansiedade de separação consiste na dificuldade que o cãozinho tem de separar-se do seu dono ou de ficar sozinho. Essa dificuldade muitas vezes provoca padrões comportamentais destrutivos, muitas vezes aos objetos, aos ambientes e até mesmo autodestrutivo ao próprio cãozinho, né? Fazendo ele se machucar, fazendo ele se automutilar, muitas vezes latir compulsivamente, até machucar as cordas vocais, ficar rouco, ter problemas. Enfim, ansiedade é uma coisa que deve ser, a gente sugere que deve ser levada a sério, né? A ansiedade de separação simultaneamente, com a mesma intensidade. Uma coisa que é bem comum a gente perceber é muitas vezes o cãozinho está desenvolvendo ansiedade de separação e a ansiedade de separação ser confundida com uma represália do cãozinho, por exemplo. O cãozinho começa, você sai, o seu cãozinho já está com ansiedade, se você sai de casa, seu cãozinho, como resposta a essa ansiedade, ele começa a destruir a casa, a roer as coisas. E aí, você jura que ele está fazendo isso para te sacanear. Só porque você deixou ele sozinho, ele está fazendo isso. Tenha certeza que não. Isso não é porque você deixou seu cãozinho sozinho. Ele está com algum problema já, e o fato de ele roer, o fato de ele estragar as coisas, é só reflexo da angústia, se é que podemos dizer assim, que esse cãozinho está tendo por ficar sozinho. No que se refere à ansiedade, também a gente tem um probleminha, que muitas vezes a ansiedade ela é confundido com felicidade. Então, como que a gente diria isso? Na verdade, o que a gente entende e sugere? Que a ansiedade ela anda junto com a felicidade. Se você fica feliz, você está ansioso. Se você fica com medo, você também tem ansiedade. Se você tem uma expectativa, você também tem ansiedade. Então a gente vai separar aqui felicidade de ansiedade só para entendermos. Então, o que seria uma extrema felicidade onde já está entrando um problema comportamental de ansiedade? Por exemplo, quando você chega em casa e seu cachorro fica tão feliz, mas tão feliz que chega a ganir, que rola, alguns até não contém a bexiguinha, faz xixi, tanta expectativa, tanta felicidade que ele gera. A gente não pode negar que esse cãozinho está feliz, mas essa felicidade está demais. Então isso também não é legal. Para nosso entendimento, a gente vai sugerir aqui você ver com dois olhares. Quando o seu cãozinho já está tendo problema de felicidade, ele está com ansiedade ao invés de felicidade. E isso não é saudável. Então, vamos refletir a partir deste ponto de vista. Existem alguns níveis de ansiedade e de ansiedade de separação. Níveis mais ameno, vamos chamar assim, é aquele nível em que quando você se ausenta, o seu cãozinho rói, destrói alguns móveis, às vezes faz xixi pelo apartamento todo, pela casa toda. E isso a gente sugere que é um nível mais ameno, até chegar a um nível mais sério, mais intenso, aonde comportamentos como latir incessantemente, até se machucar, garganta latindo, até ficar sem som, e questões de automutilação, o cãozinho já começar a se lamber compulsivamente, se morder, ou então às vezes até se mutilar tentando abrir porta, tentando escalar a janela, que são algumas situações que a gente já viu. Então, esses dois níveis são os mais comuns, sendo que a maioria deles a gente consegue resolver no local, né, com as dicas que a gente vai dar hoje. Talvez nós tenhamos aí que
remover esse cãozinho do local, dependendo da quantidade de estímulos que ele está recebendo, que potencializa esse padrão comportamental. Eu me lembro aqui de uma situação, vou compartilhar com vocês essa experiência, de uma situação que envolvia uma cãozinha labrador. Essa cãozinha foi adquirida por uma família, e aí ela veio para casa, muito bonitinha, cor de chocolate, convivendo dentro de casa o tempo todo, com a família o tempo todo, sem adestramento, sem disciplina. E labrador, como ele já é um cachorro com uma tendenciosidade de alegria excessiva, né, ele já vem meio que de fábrica ansioso. Então esse é um cãozinho que precisa de adestramento, apesar de ser bonzinho, mas precisa muito de adestramento e disciplina. Não foi o que ocorreu com essa labradorzinha. O que aconteceu? Ela foi ficando grande e as manifestações de alegria, de ansiedade dela começou a machucar os idosos da casa, as crianças, quebrar os móveis e estragar as coisas. O que foi decidido antes de a gente chegar como adestrador? Foi decidido que construiria-se um ambiente à parte e então ela passaria a morar lá. Tudo isso potencializou o processo. Para resumir, ela passou a morar nesse ambiente onde ela ficou mais ansiosa porque ficava longe da família. Quando chegava perto, ela fazia mais festa, machucava mais as pessoas. Rompeu-se o contato de uma vez, até chegar ao ponto em que ela ficava uivando, ganindo. Quando era solta, destruía tudo, carro, tudo. E quando voltava para o canil, porque destruía tudo, ficava uivando, ganindo, até chegar a um quadro profundo de doenças de pele, que ela chegava a tomar 2 banhos terapêuticos por semana e uma série de medicações e não conseguia resolver. Aí que a gente começou a perceber já que os cães também têm aquele probleminha que na gente é conhecido como psicossomático, né? Outro caso que eu me lembro bem de uma questão de ansiedade era um outro cão da raça labrador, que quando o dono chegava em casa, ele começava com uma tosse incessante. Tossia, ficava como se fosse escarrando, tentando tirar algo da garganta, até regurgitar muitas vezes nada, só uma substância amarela, nada. E ele ficava aí fazendo festa com o dono, e o dono calma, ele tossindo, e ficava naquele processo, e indo naquele processo e foi indo. Outro caso típico de um problema já de ansiedade, um problema comportamental, já estava se manifestando no organismo, né? Me lembro também de um pitbull, onde um casal de idosos adquiriu esse cãozinho com a intenção de ele ser o guarda deles, cuidar da casa deles. E aí o pitbull, muito forte, muito animado, sempre que eles se aproximavam perto do cãozinho, era aquela festa e o cachorro pulava neles e machucava eles, aí pegava cabo de vassoura e gritava e sai, não sei o quê, até chegar a um ponto que essas expressões ásperas, né, sem ter um direcionamento, começou a desenvolver uma agressividade que, por sorte, não se manifestou com os humanos, mas acabou manifestando-se com os outros cães, até que esse cãozinho acabou ferindo um outro cãozinho, e infelizmente esse outro cãozinho veio a perder a vida, e cada vez mais isolamento por causa dos problemas que o isolamento causava, que a separação causava, chegando ao ponto, também tem um problema de pele, o cãozinho começa a perder pelo, começa a nascer ferida, é uma situação bem desconfortável, né? Vamos falar aqui um pouquinho dos benefícios, quais que são as vantagens de você fazer um treinamento no geral, ou um treinamento já enfatizando prevenir o problema da ansiedade de separação. Bom, rapidinho, gente, se vocês tiverem dúvida, podem deixar suas perguntas. Não sei se eu vou conseguir ler agora, mas eu prometo que vou ler. E na medida do possível a gente vai estar respondendo todas as perguntas, se não todas, a grande maioria. Tá joia? Então, se tiver dúvida, se tiver algum problema que você está enfrentando, que não está dentro desse assunto, mas que você quiser uma dica, uma sugestão, pode deixar sua perguntinha aí, tá bom? Então vamos lá.
quais que é os benefícios de você trabalhar um problema, trabalhar um adestramento preventivo, né, à ansiedade de separação ou até mesmo um adestramento no geral. Primeiro, viagens sossegadas. Se você trabalhou o seu cãozinho, ensinou ele, fez o treinamento para ele ficar, não desenvolver ansiedade de separação, a gente já vai falar já o que é. Primeira coisa que você tem é uma viagem com o seu ou sem o seu cãozinho segura. O seu cãozinho não vai dar problema nem viajando contigo e nem se ele tiver que ficar em um ambiente onde necessariamente momentos, períodos dessa estadia nesse ambiente, esse cãozinho terá que ficar preso. Ele não vai sofrer por isso, porque ele já vai estar acostumado com o treinamento que você vai aprender a fazer. Uma coisa, casa inteira, você trabalhou o seu cãozinho, chegando em casa, o seu cãozinho recebeu todos os adestramentos, inclusive o preventivo, você vai chegar na sua casa e você não vai se deparar com um colchão destruído, com um carro arrancado os fios por baixo, com um carro comido para-choque, que é o que a gente já viveu por aí. E uma coisa que eu considero importantíssimo, que é uma grande vantagem você fazer um adestramento preventivo para ansiedade de separação. Você vai ter um cãozinho saudável, emocionalmente falando, comportamentalmente falando, né? Vamos citar até um termo aqui do Augusto Cury, que eu curto muito esse cara, um bom gerenciador de emoções. Então, o seu cãozinho vai ser um cãozinho que não vai sofrer. Isso é a coisa mais importante que um adestramento pode estar trazendo para o seu cãozinho, com ênfase na ansiedade de separação. O seu cãozinho não vai sofrer as emoções, esse desconforto que ele vive quando você sai, porque ele sabe que você vai e volta. Comportamentalmente, mentalmente ele não vai sofrer e consequentemente, ele não vai sofrer fisicamente, porque não virão os problemas de automutilação, não virão os problemas de lamber compulsivamente e também não virão os problemas que eu me arrisco a dizer psicossomáticos. Seu cão também poderá, como a gente já citou, né, ficar em qualquer lugar que, se ele precisar ser preso, ficar num canil, ficar numa caixa de transporte, não vai sofrer nem seu cão e nem você, porque você sabe que ele já está acostumado. Então as coisas começam a ficar bem mais práticas, mais fácil. Mas enfim, como que a gente faz? Como que seria esse treinamento? Esse treinamento, ele pode começar agora, se você já tem o cãozinho manifestando esse problema, se você já está sofrendo com esse problema. E esse treinamento, ele pode começar quando o cãozinho chega. Você adquiriu o cãozinho filhotinho, seria a forma ideal. Como que é esse treinamento? É você fazer com que o seu cãozinho viva experiências de separação, de solidão, emparelhadas a sensações positivas. Como que a gente pode fazer isso? Você pode acostumar o seu cãozinho a descansar em uma caixa de transporte, você pode acostumar o seu cãozinho a descansar em um cercadinho, e você pode acostumar o seu cãozinho até mesmo a descansar em uma corrente, né? A tão temida e marginalizada corrente. Mas fique bem atento, você vai permitir com que seu cãozinho descanse. Você jamais vai trancafiar, prender o seu cãozinho cheio de energia, certo? Então, o que a gente vai fazer? Como que é o processo? A gente vai tentar resumir aqui o processo para você adaptar o seu cãozinho ao ambiente e ficar sozinho e se sentir bem. Primeira coisa que você precisa o primeiro contato com o seu cãozinho nesse ambiente, ou nessa experiência, no caso da corrente, né, seja positivo. Como que você vai fazer isso?
durante as brincadeiras do seu cãozinho, se for a caixa de transporte, você vai lá e joga as guloseimas dentro da caixinha, para o seu cachorro entrar, comer as guloseimas e sair. Você vai fazer isso várias vezes, sem trancar. Entra, joga as guloseimas, ele sai. E quando ele entra para comer as guloseimas, você confraterniza com ele, usa verbalizações que você já usava anteriormente, que significam, que já está emparelhado entre vocês dois, aprovação. Então, vai lá, joga o guloseima, o seu cãozinho entra, na dentro, você faz a festinha, deixa ele sair. A mesma situação no cercadinho e a mesma situação na corrente. Se você for optar por corrente, né, você está brincando com o seu cãozinho, de repente você vai lá no cantinho, tá a corrente, passa a correntinha na coleirinha dele, joga as guloseimas enquanto ele fica ali comendo. Isso no primeiro momento, tá, gente? Enquanto ele fica ali comendo, você, muito bem, comeu tudo, ficou tranquilinho, solta e volta a brincadeira. E aí o que vai acontecer? Você repetindo esse processo, tanto na caixinha, quanto na corrente, quanto no cercadinho, você repetindo esse processo, o seu cãozinho vai automaticamente, quando você está brincando, muitas vezes entrar dentro da caixinha e sair. Entrar no cercadinho e sair, independente do lugar, qual seja o lugar que você está usando para emparelhar, para fazer seu cãozinho ficar separado, sozinho. Quando você percebeu que já está bem familiar e seu cãozinho está bem confortável lá dentro desse ambiente, você pode começar agora, importante, cansar, brincar, exercitar. Tenha em mente, o seu cachorro precisa de gastar energia. Vários adestradores vão concordar comigo e no mundo do adestramento você vai ouvir essa expressão várias vezes. Cachorro cansado é cachorro feliz. Então você brincou, você cansou o seu cachorro, gastou a energia dele, agora você vai levar ele para o cercadinho, para a caixinha de transporte, para a corrente, com uma tigelinha de água geladinha, fria, e uma guloseima que seja um pouco mais resistente, para que ele não fique, que ele não coma de uma única vez, que ele se entreta um tempinho ali, roendo aquilo ali, até dar aquela relaxada e logo em seguida começar a descansar, dormir. Importante, nesse nível, você já não vai mais fazer festinha com ele. Você vai amarrar ele, vai prender ele, colocar o ossinho, brinquedinhos com comidinha que o cachorrinho vai tirando aos poucos, né? Coisas que distraiam o seu cãozinho, para que quando você coloca ele lá dentro, ele não perceba, nem muitas vezes você trancando ou você saindo, se afastando dele. Enquanto você prendeu, enquanto ele estava tentando comer a comidinha, você saiu. Quando ele conseguiu aquela comidinha, quando ele comeu, já roeu o ossinho, eu gosto muito de usar a garrafinha PET, né, rapidinho aqui contando para vocês, fura a garrafinha PET em vários lugares com ferrinho quente, compatível, o buraquinho compatível com o tamanho da guloseima que você vai colocar dentro da garrafa. Pode ser até a própria ração do cãozinho. E aí você vai colocar lá dentro e ele vai ficar batendo na garrafa e caindo com comidinha e vai ficar ocupado enquanto você fecha a portinha, põe a coleirinha e sai de perto. Ele acabou aquela ocupação, acabou de comer, ele vai estar cansado já, porque ele gastou toda a energia e vai pegar no sono. Então veja só, ele vai associar aquele ambiente ao descanso, à proteção, a um lugar seguro e muitas vezes até ao instinto de sobreviver pela alimentação. Nesse processo você começa a ficar normal para o seu cãozinho ficar trancado. Importante, vou repetir isso um monte de vezes, o seu cãozinho tem que estar exercitado. Não é passeio não, é exercitado. Lembre-se que é importante exercício. Né? Se você puder cansar o seu cachorro todos os dias, se ele cansado, ele ficar esvaído, aí já é 50% ou mais do caminho percorrido para você ter um cãozinho equilibrado. Certo? Então agora, feito isso, você já começou a educar o seu cãozinho. A gente vai pontuar agora alguns dos erros mais cometidos que a gente observou.
né, que potencializam o processo de ansiedade e o processo de ansiedade de separação. Um erro muito comum, né? O cachorro chega bonitinho, fofinho, uma gracinha no colo, 24 horas. Vem televisão, cachorro no colo, dormir, cachorro na cama, foi no banheiro, cachorro foi, cachorro colado contigo 24 horas. Isso é um dos processos que vai potencializar a ansiedade de separação. Outro processo, agora que seu cãozinho já está ficando na caixinha, que você já colocou ele lá dentro, e ele já foi roer o ossinho, já foi dormir, nunca você interage com o seu cãozinho enquanto ele entra. Nota que a gente falou há um pouquinho agora atrás para fazer festinha, mas isso é no começo do treino. É para seu cãozinho entender que entrar na caixinha, entrar no cercadinho é legal. Agora que seu cãozinho já está entrando e ficando preso, literalmente, jamais você vai colocar ele dentro da caixinha, fechar e muito bem, fica aí só um pouquinho, filho, não sei o que tem. Toda a interação que vir de fora do ambiente, todo o estímulo que vir de fora do ambiente, não é legal nesse momento. Então você colocou ele dentro da caixinha, nem dá tchau. Colocou ele dentro da caixinha, vira e vai embora. Esquece de parabenizá-lo nesse momento que ele é um bom garoto. Ele já sabe disso, tá certo? Então esse é um erro comum também. Muitas vezes está dando certo, já o cachorro está entrando dentro da caixinha, já está ficando de boa, aí você esquece, vai lá, brinca com ele, coloca a água, coloca a comidinha, ele entrou, aí ele está lá caçando a comidinha, de repente ele olha para você achando aquilo muito lindo, ele olha para você e você, muito bem, filho, parabéns, você fica de fora, ele já fica louco para sair. E você já não entende o que está acontecendo, de repente ele já começa a arranhar a grade, alguma coisa, e aí você comete um outro erro. Que é voltar atrás a uma decisão tomada. Né? Ou seja, se o seu cãozinho já estava acostumado a ficar na caixinha, alguma coisa, algo do tipo, e de repente um dia, por algum motivo, passou um gatinho correndo, não sei o que, e ele começou a arranhar a caixinha para sair, jamais solte, jamais, não vai soltar, porque se você soltar, você acabou de ensinar ele que se ele arranhar a porta, se ele arranhar, se ele pedir, a portinha abre. Então, nunca volte atrás a decisões tomadas. Isso vale também para aquele cãozinho que fica na mesa pedindo comidinha no chão. Você está ali comendo e está ali, aí você, às vezes, para, não sei o que, e ele continua, você toma comidinha. Esse é o próximo erro, que seria você proporcionar algo para o seu cãozinho, deixar de fazer algo que te incomode, principalmente se esse algo está relacionado à ansiedade. Né? Só o fato de o cãozinho estar buscando, estar querendo, ele já está ansioso. Mas isso não significa que é um problema. Agora, se ele está buscando a comida na hora que você está comendo e que ele não deveria estar pedindo comida e você dá a comidinha, aí você começa a reforçar aquele padrão. Cada vez ele busca mais, cada vez ele quer mais e vai evoluindo. Então esses são os 4, principais erros que a gente já observou que os pais cometem com seus cães, reforçando padrões comportamentais indesejados, potencializando o processo de ansiedade e de ansiedade de separação. Só para a gente entender o processo, quando a gente citou lá o caso da labrador que ficou presa, aí a gente foi chamado para atender aquele caso, e a gente começou os treinamentos, começou os exercícios, a gente esbarrou numa grande dificuldade. Nós não encontramos, nesse caso, a pessoa que seria responsável para fazer o trabalho de exercitar, ser literalmente o tutor desse cãozinho. O que aconteceu? Aconteceu que esse cãozinho,
foi oferecido para a gente sensibilizado, acabou adotando. E uma coisa muito impressionante que aconteceu foi que um cãozinho com ralos pelos, que se coçava bastante e que tomava banhos terapêuticos 2 vezes por semana, em menos de 2 meses, tomando um banho por mês, né, todos os problemas de pele deles foram resolvidos. Então, só para a gente entender, né, a importância de o cãozinho ter uma vida ativa de exercício e de disciplina. Aquele labrador que a gente comentou, que tossia, ficava escarrando, como que a gente fez? Qual que foi a sugestão? Primeira coisa, exercício. Me recorda, aqui em Cuiabá, quem me conhece há algum tempo vai poder confirmar isso. Eu tinha muito hábito de andar de bicicleta com os cães. A gente educava os cães para ele andar no ladinho da bicicleta, então você ia de bicicleta e o cãozinho ia correndo. É uma forma eficiente de você exercitar o cachorro, de você atender ele na demanda de fazer exercício. Esse nadador que tossia, a gente conseguiu resolver dessa forma. Exercício, né, os donos eram ativos, tinham bicicletas, gostavam de pedalar, então a gente, com um pouquinho de treinamento do corpo, um pouquinho de habilidade com os donos, os cães passaram a correr todos os dias, gastar energia, e quando chegava em casa, em um primeiro momento, simplesmente indiferença. Não ia falar nada. Chegava, o cachorro estava lá tossindo, não falava nada, ficava indiferente. Isso já começou a diminuir. Depois ainda, a gente acrescentou um treino que a gente chama de disciplina, que é uma coisa bem bobinha, mas por exemplo, pôr a ração e o cãozinho só come quando você autorizar. Deixar, por exemplo, portas de cômodos ou da casa aberta para o cãozinho não entrar. Alguns treinos de disciplina. Então, quando chegava em casa, por mais cruel que parecesse, por mais covarde que parecesse, mas percebendo fisicamente que isso estava fazendo bem para o cãozinho, em vez de fazer festa, o cãozinho levava bronca. Então, ele ficava ansioso, brigava. Não, para! Brigava com ele, aí ele sentava, porque eu já tinha aprendido a sentar de forma a responder estímulos negativos, o cãozinho ficava quietinho e parava de tossir. Até a gente conseguir reverter esse quadro, a gente conseguir colocar esse cãozinho a um grau de felicidade que não era o suficiente para desencadear esse padrão comportamental. Então, para que a nossa mente entenda, a gente substituiu ansiedade por apenas felicidade, certo? Aquele pitbull branco, né, que infelizmente feriu o coleguinha dele e acabou tirando a vida, a gente teve uma ideia bem curiosa. A gente desenvolveu uma dieta, né? Dieta não é o cãozinho passar fome, é só o cãozinho comer a quantidade ideal recomendada pelo fabricante, para que a alimentação dele ganhasse um valor bem significativo na vida dele. E nós espalhamos pelo quintal várias garrafas PET com o furinho e a refeição dele dividida entre essas garrafas. Então ele tinha como missão sair do canil e se alimentar. E para ele fazer isso, ele tinha bastante trabalho. Ele tinha que encontrar a garrafa farejando, virar, rolar essa garrafa PET, virar, rolar, até cair toda a comida. Caiu toda a comida, ele não estava saciado, ele tinha que ir para outra. Quando ele finalizava a refeição dele, ele já estava atendido no que se refere a gastar energia. Ele já tinha feito um bom exercício físico e já tinha feito um bom exercício mental. Então, com isso, a gente conseguia ter controle, conseguia fazer com que os avós saíssem para fora sem precisar ter que estar gritando e ofendendo esse cãozinho com um cabo de vassoura. Né? Nós temos mais histórias, a gente não consegue lembrar agora de todas as situações, mas essas experiências fizeram a gente chegar a essa conclusão
ao ponto de estar hoje aqui sugerindo para vocês. Como que a gente vai treinar já o seu cãozinho que está com esse problema, já é adulto, né? Você não conseguiu, você está passando hoje por esse problema com esse cãozinho, e muitas vezes está até recebendo notificação do síndico, já pegou a antipatia dos vizinhos por causa desse problema. Primeira coisa que você vai precisar para esse cãozinho, né? Exercício físico, né? Você não vai ficar livre de ter uma rotina de atividade física. Se você não tiver tempo para fazer isso, a gente sugere um serviço de crechinha, onde o seu cãozinho pode ir, correr, interagir com os coleguinhas, gastar o máximo, se não tudo, a energia que ele tem acumulado. Então, primeira coisa, exercício físico. Se isso é uma coisa, a gente vai falar muito em todos os problemas, porque geralmente os problemas estão relacionados a acúmulo de energia no cãozinho. Segunda coisa, exercício de disciplina. A gente pode aprofundar mais nesse tema agora, como você fazer um exercício de disciplina. Mas, de forma superficial, o exercício de disciplina que a gente até comentou aqui, seria não permitir o acesso do cãozinho em certos ambientes da casa, não permitir ele comer a comidinha enquanto não tiver autorização. Enfim, você precisa de falar com o seu cãozinho e ele parar e te atender. Se você fazer isso, o seu cãozinho está bem disciplinado. Então, exercício de disciplina. Outra coisa muito importante, um exercício de distração mental para o seu cãozinho e indiferença na hora de você sair da sua casa. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Então, você vai precisar de um exercício de indiferença ou de distração e indiferença. O que seria essa distração? O seu cãozinho tem que estar desapercebido, ocupado com alguma coisa que lhe interesse, né? Dependendo do grau de mimo que você tem com o seu cãozinho, a gente tem dificuldade para encontrar isso. Mas se a gente não tem, a gente precisa desenvolver. Existe técnica para isso também. Então você tem que ter algo que quando você sai da sua casa, o seu cãozinho está ocupado e a sua ausência seja algo despercebido para ele, né? Então, como que a gente pode fazer isso na prática, né? Você pode usar o mesmo recurso do pet, o mesmo recurso de brincadeiras com brinquedinhos que o cãozinho vai tirando aos poucos a comidinha sem ter acesso a toda a comidinha de uma vez só, ou até mesmo guloseimas que o seu cãozinho seja apaixonado por essas guloseimas, espalhado pela casa de forma bem esparramada. Quanto mais trabalho tiver para encontrar e achar, melhor. Você fazendo isso, de preferência esse exercício físico, você fará antes de sair. Então, se você está sofrendo de problema, você vai ter que se adaptar a uma rotina para resolver o problema do seu cão. Então, você vai cansar o seu cachorro, vai sair para a rua, vai correr de bicicleta, vai jogar bolinha, vai fazer ele gastar energia, volta para casa, se arruma, esparrama as guloseimas pela casa toda. Enquanto ele procura as guloseimas, você sai sem falar nada. Você abandona o seu cãozinho sem falar nada. Nada de tentar explicar para ele que mamãe já vai ali, já volta, que nada disso. Você vai sair e voltar, você vai sair sem nem ele perceber que você está saindo. A indiferença, nesse caso, ela é fundamental. A indiferença. É importante você entender que você não está, como que eu diria, abandonando o seu cãozinho. Você só está lidando com ele sendo um cãozinho. Você não precisa de explicar para ele que está tudo bem, que você vai ali e já vai voltar. Então você vai fazer isso. Meu cachorro já está com ansiedade, ou já está com ansiedade de separação. Eu vou cansar,
o máximo que eu der conta, ou pelo mínimo que ele precise, fazer exercícios de disciplina. Num treinamento básico de obediência, você consegue ter disciplina, desenvolver disciplina. E no momento de sair, exercitar o seu cãozinho bastante, fazer ele gastar energia e sair com ele, ocupando-se com algo que seja interessante para ele e que esse algo não seja você. Tá certo? Então a gente já chegou aí bastante, eu estou finalizando aqui a minha listinha de sugestões. E a gente vai falar um pouquinho sobre importante, perdão, havia me esquecido esse detalhe importante. A indiferença, ela é também na chegada, né? Muitas pessoas, quando chegam em casa, o seu cãozinho fica muito feliz, isso é normal, isso até é uma coisa que nos encanta, né? A gente tem até uma obra de arte que menciona essa alegria que você vai bem ali e volta e parece que faz uma imensidão de tempo que o seu cãozinho não te via. Então você vai observar, quando você chegar em casa, essa observação, alguns treinadores são bem incisivos, eu sou um pouco mais flexível, né? Se você não está tendo problemas com o seu cãozinho, tudo bem, você pode chegar e agir normalmente. Agora, se você já tem um problema, que o seu cãozinho já está desenvolvendo ansiedade de separação, ou até mesmo ansiedade ao ponto de ficar tão feliz que ele não consegue conter a urina, começa a fazer xixi de alegria, aí você tem que chegar também de forma indiferente. Não interagir, porque quanto mais você interagir, mais você vai potencializar esse problema. Então, se a gente tivesse que ser um pouco mais chato, né, eu ia convidar vocês a refletir sobre o conceito de felicidade. A gente pode voltar de novo a fazer, né, o link aí da felicidade com a ansiedade. Só que você tem que observar que se seu cãozinho chega empolgado demais, e você interage, calma filho, calma, não precisa disso. Quanto mais interação, mais você potencializa, ou seja, o organismo está tendo o que ele está buscando, que é a interação. Então, se você quer ajudar o seu cãozinho nesse aspecto, indiferença. Você chega sem falar nada. Depois que dissipou aquela energia, aquela empolgação, aí você vai fazer um carinho no seu cãozinho, vai abraçar seu cãozinho, sempre observando qual que é a sensação que você está, qual que é o padrão comportamental que a sua atitude está desencadeando. Se de repente você vai, oi filho, que bom, mamãe chegou, blá, 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 e ele começa a ficar pilhado de novo, significa que você não está ajudando o seu cãozinho. Então a gente vai convidar você a rever os seus conceitos de felicidade. Muitas vezes você acha que seu cãozinho está feliz e você está potencializando um problema que pode ir agravando até chegar numa situação insustentável. Tá certo? Então, eu devia me preocupar com o tempo e não me preocupei, né? Tô vendo aqui, a gente já está a 41 minutos, já está um tempinho bom, mas a gente já está caminhando para o fechamento. Na verdade, já fechamos, né? A gente vai falando empolgado e tal, eu esqueço aqui de fazer a desaceleração, né? Mas seria isso, a gente tem aqui mais algumas histórias, né, bem interessantes de clientes que tiveram a oportunidade de contratar a gente quando o cãozinho chegou, alguns casos, até mesmo antes de o cãozinho chegar, adquiriu-se o cãozinho, falou com o adestrador, contratou, foi lá e, tipo assim,
10 anos, né, só de gratidão de ambas as partes. Porque a gente fala assim, quando você atende um cliente e você consegue passar para ele as informações, passar para ele a ideia, e ele consegue pôr em prática, aí é muito legal, porque ele fala, nossa, o Evandro é muito bom, porque, nossa, ele resolveu o meu problema. Mas, na verdade, a gente enxerga o seguinte, nossa, esse tutor é muito bom, porque ele entendeu a ideia e quem está o dia a dia com o cãozinho é ele. Então, na verdade, o Evandro só foi lá e falou. Quem fez foi ele. Então, então se for para ter que dar mérito a alguém, no mínimo teria que ser para nós dois. Eu espero que esse conteúdo venha acrescentar na harmonia, na convivência com o seu pet. Beleza? Muito obrigado. Até sempre. Fui!